a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Salmos, capítulo de número 91. Vamos ler, queridos, e se você pode ler em voz alta comigo, vamos ler juntos em voz alta, para que todos nós possamos guardar bem, memorizar bem essa palavra de hoje. Amém? Diz assim o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Leia comigo, vamos de novo, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua terra. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, tocarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, coloquei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Oremos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a tua palavra às nossas vidas e também aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, fale com a tua igreja. Eis-nos aqui, nos dê o entendimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, glorifique, exalte. Ao nome de Jesus. Eu quero começar essa palavra de forma bem parecida com a forma que eu comecei semana passada. Porque na semana passada eu não preguei o salmo inteiro, hoje também não vou fazer isso. Semana passada eu preguei os 3 últimos versículos, os 3 últimos versículos deste salmo. E a primeira explicação que eu dei foi que essa palavra não caberia ou não serviria para todos. Porque nesses 3 versículos que eu pude aplicar para vocês na minha pregação da semana passada, eu expliquei que existia uma condicionante. Existia uma condição muito clara, muito direta, para que esta palavra fosse aplicada na vida daquele que se enquadrasse naquela palavra. E a palavra que eu coloquei, que é a condicionante do texto, os 3 últimos versículos, qual que é a palavra? Porque tão encarecidamente me amou. Então a aplicação do texto que eu trouxe na semana passada estava condicionada para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que servem a Deus, não por aquilo que Deus pode lhe proporcionar, mas serve a Deus por aquilo que Ele é. Ama ao Senhor por aquilo que Ele é. Posso ouvir um amém, queridos? Então na semana passada a condicionante para viver o texto, para viver a pregação que eu trouxe, era uma mensagem aplicada para aqueles que amam o Senhor. Hoje nós vamos usar o outro texto, nós vamos usar, eu vou pedir para a irmã Valéria colocar para mim o primeiro versículo, porque nós vamos usar hoje os 2 primeiros versículos, e da mesma maneira eu digo para vocês, que não é uma palavra para todos, não é uma mensagem que vai servir para todos. Por quê? Porque também nós temos um texto que aqui é carregado por uma condicionante. Se na minha mensagem da semana passada era para aqueles que
Altíssimo. Então a condicionante que nós encontramos nesse texto é que essa palavra não é para todos, ela é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E habitar, queridos, entenda, habitar é onde você mora, é onde você vive. Você pode ficar no seu serviço 12 horas, você pode ficar mais tempo no teu serviço, mais tempo em algum lugar do que na tua casa, mas lá não é onde você mora. Eu passo várias horas do dia aqui na igreja, ou então aqui no instituto, mas aqui não é a minha habitação. A habitação é onde eu moro, é a minha casa, onde eu vivo com a minha família. Posso ouvir um amém, queridos? Habitar no esconderijo do Altíssimo não é aquele que faz de Deus alguém que ele vai lá e visita e volta. Não é para aquele que faz de Deus como nós fazemos na casa de um parente ou na casa de um amigo, que você vai lá, visita, você almoça, você janta, você vai lá, depois você vai embora para a tua casa. Não, essa palavra se enquadra para aquele que habita no esconderijo, naquele que habita na presença de Deus. Deus não é o meu lugar de passeio, Deus é o lugar onde eu moro, é a minha habitação, é onde eu planto os meus pés, é onde eu planto a minha vida. Aquele que faz de Deus o seu lugar de habitação, essa palavra serve para ele. Posso ouvir glória a Deus, queridos? Então ele vai dizer, aquele que habita, e não é simplesmente habitar, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo aqui fala de lugar secreto. Esconderijo aqui fala de um lugar que não é acessível a todos. Ninguém pega um cofre e coloca na sala, num lugar acessível a todos. Um cofre numa casa, em algum ambiente, ele está num lugar bem escondido, porque ali tem coisas preciosas. Deus não é algo descartável. Deus é o bem mais precioso que alguém pode ter na tua vida. Aquele que faz de Deus o seu esconderijo, aquele que se esconde em Deus. Essa palavra serve para ele. Posso ouvir um amém, queridos? Então essa palavra é condicionada para quem? Para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. E o texto ainda diz, a sombra do... E qual é o termo que aparece aí? Do onipotente descansa. Eu acho tremendo este salmo, porque neste salmo o salmista começa colocando um atributo de Deus. Sabe o que é atributo? Atributo é uma qualidade de Deus. E quando a gente vai estudar na teologia, eu tenho dado essas aulas, existem dois tipos de atributos que nós entendemos e enxergamos acerca de Deus: os atributos chamados atributos comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. O que é um atributo comunicável? Existem qualidades em Deus que nós também podemos carregar se nós estamos na presença de Deus. Exemplo, Deus é fiel. Essa frase é verdadeira? Deus é fiel, amém? Amém. Nós podemos também ser fiéis. Você pode ser fiel a alguém, sim ou não, queridos? Sim, é um atributo de Deus, mas ele é comunicável. Nós também podemos ser fiéis. Segundo atributo que nós podemos entender, Deus é amor. Essa frase é verdadeira, sim ou não, queridos? Sim. Deus ama, sim ou não? Sim. Nós também podemos amar? É claro que podemos. É um atributo comunicável. Só que existem atributos de Deus que são chamados de atributos incomunicáveis. Só existe para Deus. Quais são eles? São os ons. Quais são esses atributos? Deus, ele é onipotente. O que significa onipotente? Todo poder pertence a Deus e somente a Deus. Ninguém mais tem todo o poder. É um atributo dele. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e somente Deus. Ninguém tem esse atributo. Deus, ele é onipresente. Ele está aqui, mas está lá também. Está lá no outro lado do bairro. Ele está lá no outro país. Ele está lá na África. Ele está em todos os lugares. Posso ouvir amém, queridos? É um atributo somente de Deus. Glória a Deus. Deus é eterno, é um atributo dele, e somente dele. O salmista poderia ter dito:
aquele que habita a sombra, ele poderia colocar qualquer outro atributo aqui. A sombra do onisciente, a sombra do onipresente, na sombra do eterno, mas ele colocou na sombra do onipotente. Ele descansa. Sabe quando nós descansamos? Quando nós lembramos que o nosso Deus, Ele é onipotente. Sabe quando você descansa? Quando você sabe que a última palavra não é do médico, a última palavra ela pertence a Deus, porque Deus é onipotente. Sabe quando você descansa? Quando você sabe que você não pode estar lá com o teu filho quando ele está lá, mas você sabe que Deus pode estar lá. Você sabe, você descansa quando você lembra que você não pode mudar o coração de alguém, mas o Deus que é onipotente, Ele pode mudar o coração de pedra em um coração de carne. Deixa eu te falar uma coisa: quando você começar a perceber que o Deus que você serve é o Deus onipotente, você vai descansar. Você vai descansar porque você sabe que ainda que você não tenha o controle, Deus tem o controle de todas as coisas. Você pode aplaudir e exaltar esse Deus onipotente. Aplauda o Senhor mais forte, querido. Deus é onipotente. Todo o poder pertence a Deus. Fica tranquilo, descansa, porque aquilo que você precisa, o Senhor tem poder para fazer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Daí ele fala no segundo versículo, pode colocar no segundo: direi do Senhor. O que você tem falado acerca do Senhor? Ou melhor, quem é Deus para você? Pergunte para o seu irmão do lado: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você sabia que na antiguidade, quando se escolhia o nome de um filho, quando se escolhia o nome de um filho, geralmente os pais, ao escolher o nome de um filho, eles escolhiam de acordo com a experiência que eles tinham acerca de Deus. Olha que interessante. Então você vê lá no Antigo Testamento, Davi teve um filho e deu o nome dele de Salomão. Por que ele deu o nome de Salomão? Porque o nome de Salomão significa aquele que Deus amou. Antes de Davi ter um filho com Salomão, ele teve um filho que morreu, que era fruto do adultério. Salomão Deus amou. Por isso que ele deu o nome do filho dele de Salomão. Por que quando Abraão e Sara tiveram um filho e deram o nome de Isaac? Sabe o que significa Isaac? Significa riso. Por que ele recebeu esse nome? Porque no dia que Abraão recebeu a visita dos anjos, foram 3 anjos visitar Abraão, e eles chamaram Abraão para fora da tenda e disseram para Abraão: Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, assim será a tua descendência. Conte a areia do chão. Ele começou a olhar e não dá. Assim será a tua descendência, em números vocês terão filho. A Bíblia fala que Sara estava do lado de dentro da tenda ouvindo, e ela, quando ouviu o anjo falando com Abraão essa promessa aqui que ela fez, ela riu. E é por isso que ele se chamou Isaac, porque Isaac significa riso. Posso dar um amém, queridos? Quando Ana teve um filho e chamou o seu nome Samuel, por que ela deu esse nome? Porque o nome Samuel significa eu tenho pedido ao Senhor. Ela pediu e Deus ouviu a oração dela. Era de acordo com a experiência. Como que você chama a Deus? Ele poderia colocar aqui Deus, porque ele poderia falar: Deus é a minha cura. Deus é a cura, irmão, sim ou não? Deus cura, sim ou não? Ele poderia falar: Deus é a cura. Ou então ele poderia colocar: Deus é o meu Jeová Jireh, Ele é a minha provisão. Deus é provisão, sim ou não, queridos? Sim. Por que ele não colocou isso, pastor? Ele poderia colocar: Deus é a minha justiça. Ele poderia colocar: Deus é o meu justo juiz. Ele poderia colocar: o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele poderia colocar tudo isso, mas Ele não pôs. Porque a experiência que nós temos com Deus, ela é individual e ela é subjetiva.
Se você sentar comigo depois do culto e perguntar: pastor, quem é Deus para o pastor? Eu vou te responder aquilo que eu tenho de conhecimento do que Deus me revelou acerca dele. Se você sentar com a minha esposa, que é a pessoa que convive comigo, que está sempre comigo, perguntar para ela, ela vai responder diferente, porque a experiência que ela tem com Deus é diferente da minha experiência com Deus. Cada um tem uma experiência com Deus. Posso ouvir amém? Amém. Ele começou dizendo, em primeiro lugar, Ele é o meu Deus. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas têm feito do dinheiro seu Deus. Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois deuses, a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Tem pessoas que a sua vida gira em torno do dinheiro. Está errado. Tem pessoas que colocam a família como Deus, colocam o namoro como Deus, colocam o emprego como Deus. Deus não troca o lugar dele com ninguém. Deus tem que ser Deus sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de Deus, tem gente que acha que idolatria é só você se ajoelhar perante uma imagem de escultura. Isso é idolatria, mas não é só isso não. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, você peca contra Deus. Por isso Deus, Ele tem que ser Deus na nossa vida. Para quem que serve essa palavra, pastor? Para aquele que faz de Deus o seu Deus. Se Deus é o Senhor da tua vida, pode ter certeza que esta palavra, ela vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Aleluia! Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Diga comigo: Deus, o meu refúgio. O que é refúgio? O que é refúgio, irmãos? Tem um exemplo que Deus me deu. Essa semana eu recebi, você também deve ter recebido, uma notificação da Defesa Civil. Vocês estão recebendo essas mensagens? Dizendo que vai ter enchente, que o pau vai quebrar e que vai cair água. Para que serve essa mensagem? Sabe para que ela serve? Para você receber e falar assim: eu preciso procurar um lugar, eu preciso de um lugar seguro. Preciso ir para um lugar. Se eu estou numa avenida que tem aquelas placas, você já viu aquelas placas? Sujeito a alagamento. Se começar a garoar, irmãos, eu saio correndo desse lugar. Lugar seguro é um lugar onde você pode ficar tranquilo no meio de uma tempestade. Posso ouvir amém, queridos? Essa semana eu recebi a mensagem, você também deve ter recebido, de alerta de terremoto. Falei: Senhor, misericórdia. Agora até terremoto no Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Quem recebeu essa mensagem? Foi só eu que recebi. Alguns receberam.